Pronto, agora chega. Olá, aqui é o tio Jorge, da Tio Jorge Rosas do Deserto. Hoje nós vamos falar de um assunto que interessa a todo mundo, inclusive a quem está iniciando. É o quê? Você fez aniversário, ou alguém, um amigo oculto disse que você gostava de rosas do deserto, mas você nunca viu uma, né? E aí você acabou ganhando uma, chegou em casa, o que eu vou fazer com essa planta? Como é que é? É igual uma samambaia, é igual, sei lá, um coqueiro, um cacto, é rosa do deserto, eu posso deixar ela sem molhar muito, isso é legal, não é legal? Como é que é? Como eu vou fazer? Você tá lá tranquilo, na tua vida alguém te presenteia com a rosa do deserto e você nunca ouviu falar da planta. Até mesmo algumas pessoas que já ouviram falar, tem até algumas, mas ainda comete alguns erros básicos com a rosa do deserto por informações não muito confiáveis ou informações assim, ditas à vontade, mas que não são verdadeiras, certo? Bom, eu sei que vocês devem estar aqui curiosos com as plantas que nós temos aqui, né? Então hoje nós temos aqui uma virulina. Essa é uma planta mutante, ela abre bem amarelinha e depois vai ganhando essas cores de acordo com o sol vai pegando sobre a flor. Temos aqui a nossa queridíssima Bridal Bouquet. Quem não quer uma Bridal Bouquet? Esse buquê maravilhoso, lindo, espetacular. Temos aqui a nossa Astro, né? Não é uma novidade do mercado, mas ainda faz o maior sucesso. Ainda mais tem Astro branca, Astro roxa, e aí vai, né? Já tem vários tipos de Astro por aí. Temos aqui também a L4, um vermelho espetacular. E é essa planta que tem uma característica bem interessante, gente. A flor continua crescendo. E ela fica bem grande, ela vai chegar num tamanho assim, tá? E é daqueles vermelhos que abre vermelho e cai vermelho, não é aquelas plantas que abrem e depois vai perdendo a cor com o sol, não. Ela fica sempre vermelha. E muita flor. Aqui do outro lado nós temos a Cinderela, ou deveríamos dizer Cinderella, porque ela não é brasileira, ela é importada. E aqui no Brasil tem uma Cinderela que é totalmente branca, ok? Temos também aqui a Peach Cobbler, tá? Quanto mais o sol bate sobre ela, mais laranja ela fica, tá vendo as duas flores? A mais laranja é a mais antiga, a mais amarelinha que tá começando a abrir. É das laranjas que eu mais gosto. Aqui tem essa 102, né? Um espetáculo de planta, dá muita flor também, muito, muito bonita. E é claro, aqui nós temos uma sementeira, gente, olha que espetáculo. Parece uma azaleia, né, a flor dela. Essa daqui é uma sementeira, tem seu valor, né, gente? Afinal de contas, todas as variedades de rosa do deserto um dia foram sementeiras, né? E aí, apresentadas as nossas plantas de hoje, vamos direto para o assunto que nos interessa. A pessoa recebeu a planta. E aí tem um monte de pergunta que ela quer fazer a respeito dessa planta. Como cuida? Aí como cuida, tem um monte de outras perguntas que se desdobram. Por exemplo, rega, sol, adubação, se tem que podar, que tipo de poda que faz, que tipo de adubação. É uma planta, como chama rosa do deserto, ela gosta de pouca água? Não, ela gosta de muita água. Ela não gosta de ficar encharcada. E a regra dela é o seguinte: todas as vezes que secar o substrato, a parte aqui do substrato estiver seco, você tem que regar. E é claro, você tem que ficar de olho se o substrato que você tem é um substrato assim, como esse aqui que é o Terra Nova, ó. Tem uma granulometria maior, né? Os grãos são maiores. O que acontece? Esse grão maior facilita que a água entra e saia tranquilamente. Dessa forma você pode regar todos os dias sem nenhum problema. Ok, mas eu vou regar todos os dias? Se for necessidade da planta, se tiver seco o substrato, sim, todos os dias. No inverno, cuidado, é 1, 2 vezes por semana, porque sofre muito ataque de fungos. Mas vou mostrar aqui para vocês como é que se deve proceder para regar uma rosa do deserto. Pegar a nossa amiga virulina aqui, você vai pôr água, ó, bastante, sem medo, até a água vazar do outro lado. A hora que acontecer isso, ó, já está acontecendo. Isso é o substrato ideal. A água tem que colocar e logo já descer.
é o suficiente para molhar a planta, deixar o substrato molhado e o excesso sair. Ela gosta de água, ela não gosta de excesso de água. Isso pode dar podridão, ataque de fungos, de bactérias, um monte de coisa e matar a tua planta, ok? Ela é rosa do deserto, ela gosta da água sim. Gosta tanto que ela cria aqui uma batata que a gente chama de caldex, né? Essa parte aqui ela guarda água e guarda nutriente. Então se você não regar e não adubar, ela não vai desenvolver muito esse caldex e acaba não ficando bonito. É necessário você fazer isso para ela poder ter esse desenvolvimento, que é outra beleza da planta. Ok, falamos sobre esse primeiro tópico, que é a rega. Lembrando, secou, regou, sempre. No inverno, 1, 2 vezes por semana é mais que suficiente. Na hora de você vai fazer a troca quando? Às vezes, a nossa planta, ela chega a deformar o vaso. Quando isso acontece, a raiz começa a sair por baixo, assim nos furinhos. Ela está falando para você que ela precisa de um vaso novo. Aí você vai precisar, como eu já mostrei aqui, no substrato drenante, que nem o Terra Nova, que é ótimo para a rosa do deserto. E você vai fazer a troca de que maneira? Você vai usar um adubo 4-14-8, esse daqui. Esse adubo 4-14-8, esse daqui tem micro e macronutriente. O que é isso? Micro e macronutriente. O macronutriente é nitrogênio, fósforo e potássio. O micro, zinco, boro, cálcio, magnésio, ok? Esse aqui é completo. Quando você for comprar, esse 4-14-8 é uma fórmula muito boa para ela florescer, continuar. Se você não for trocar ela de vasos, o que você vai fazer? Você vai fazer bem na borda, aqui na borda do vaso, você vai fazer um buraquinho aqui, ó, coloca um pouquinho ali, tampa e faz a rega normalmente. Isso é o suficiente. Agora, se você resolver fazer a troca de vaso, bom, aí a gente vai fazer uma outra coisa. Você sempre vai escolher um vaso que seja o dobro de tamanho. Vou pegar essa daqui, uma RX213, uma flor negra. E eu vou colocar nesse vaso aqui, que é o dobro do tamanho dela. Aqui dentro, eu já medi e cabe substrato de 2 potes 15, que é cerca de 1 litro, 1 litro e 200 no máximo, tá? 1 litro e 100, tá? Um pote 15 como base. Aqui cabem 2 desses. Mas primeiro, nós vamos fazer o quê? Eu peguei aqui o adubo 4-14-8 e ele é bem completo, porque ele também tem os micronutrientes, boro, cálcio, magnésio, que a planta precisa por conta da floração. Aí você vai, ó, fazer uma misturinha, ó, para o adubo ficar bem misturado. Esse aqui é aquele copinho daqueles de café, viu? Ó, um desse para um pote 15. Aqui nós temos o suficiente já, tá bem misturadinho. Então, aqui foi o nosso primeiro. Ok. Aí o segundo. Coloca um pouco aqui nesse. Ou uma bacia que você tiver aí. Eu tô usando essa cuia aqui para facilitar, tá? Ó. Põe um pouquinho. E vai adicionando até você ter toda a sua misturinha. Se quiser pôr a mão, misturar e tudo, beleza, tá? Mas aqui já tá bom o suficiente. Antes de você colocar o segundo, o que você vai fazer? Você vai pegar a planta sua, aperta aqui do ladinho assim, ó. Tá? Aí, ó, põe os dedos, abre a mão assim, ó. Que aí você segura a planta e puxa o vaso. Ela sai totalmente tranquilo. Aí você já vai colocar ela aqui dentro. Você imagina em 3 níveis o vaso, tá? Aqui, ó. 3, vem 3 dedos nesse caso? 1, 2, 3. Então, aqui tá muito fundo. Vou colocar um pouco de substrato aqui. Então, por que
nós contamos esses 3 níveis no vaso? Por um motivo é simples. 2 desses níveis é o espaço que a planta vai crescer para baixo. É o espaço que ela tem. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é a planta ficando mais no alto, o excesso da água vai para o fundo. E isso também ajuda a não apodrecer as raízes dela, ok? Eu fiz a medida aqui achando que ia dar certo 2 vasos, pote 15, mas não deu, gente. Eu tive que pegar mais um, ó. E esse aqui eu já não pus mais adubo, porque aqui dentro já tem o suficiente, tá? Então, só vou completar com esse daqui, que vai dar a quantidade certa aqui. Aí, como eu imaginei. Mas, ó, aqui nós não cortamos raízes, nós só levantamos a planta, porque o vaso era muito pequeno. E tem gente que corta muito aquelas raízes fininhas. Aquelas raízes fininhas são as raízes que deixam a planta, que faz a planta se alimentar. Então não procure evitar de tirar essas raízes fininhas demais aí, tá? Como você colocar a sua mordaça numa criança e depois quisesse que ela se alimentasse, não ia dar certo, né? Então, na hora de tirar essas raízes fininhas, tira 50%. Se você for tirar, no caso aqui nós não tiramos porque o pote era pequeno e ela ainda é muito jovem pra gente fazer esse tipo de coisa com ela, tá? É muito arriscado. Então aqui deu super certo o nosso transplante, perdão. Então, ó, 4, 14 e 8 com macro e micronutrientes. Pergunta isso lá no pessoal da agropecuária, o lugar que venda o adubo para você. E foi um desse por pote, 15. No caso aqui eu coloquei em 2 e o último era só para completar, não era necessário colocar, ok? E nós tiramos de um vaso pequeno, olha o tamanho que ele estava, para um vaso muito maior. Essa planta vai resistir aqui tranquilamente por 1 ano. Ela vai crescer, vai ocupar esse espaço. E aí você faz a troca depois de 1 ano de novo, seguindo o mesmo processo. A minha orientação é que vocês mantenham sempre, nos 3 primeiros anos, sempre um vaso fundo e o dobro do tamanho. Porque eu fiz o teste em casa e percebi que quando eu faço isso nos 3 primeiros anos, eu consigo ter um caudex largo e fundo. E quando eu quiser pôr numa bacia, que é o caso dessa daqui, ó, e for erguer, eu tenho um caudex muito bonito, muito avantajado, e ele vai deixar a sua planta com uma estética bem interessante, ok? Então, acho que nós falamos de quase tudo, faltou um item só, o último. A sua planta, ela é a rosa do deserto, ela precisa de sol. Não se esqueça disso. 4 a 6 horas de sol por dia, no mínimo. O melhor sol, sol da manhã. Sem sol, ela não solta botões. Se ela tiver com botões, ela não abre os botões. Se ela tiver perfume, ela não libera o perfume. O sol é fundamental para ela, ok? Sem sol, não tem flores e a planta fica estagnada. Imagina você numa praia, quer sol, né? Não quer chuva. É a mesma coisa com ela. Ela precisa de sol todo dia, como se ela estivesse na praia, ok? Bom, se você ficou até aqui, eu acredito é porque você gostou, né? Ninguém vai ficar assistindo esse vídeo até nesse ponto você ter gostado. Vai lá. Eu odeio fazer isso, mas eu sou obrigado, né, gente? Me dá um like, pelo amor de Deus. Só umzinho, o que custa? Não seja uma alma cebosa, não. Me dá um like que seja, tá bom? Eu te dei informações. E mesmo que ela não tenha servido para você, compartilhe com algumas amigas que ainda encontram essas dificuldades para que elas nunca mais tenham essas dificuldades, tá bom? Um beijo no coração, um abraço na alma e fiquem com Deus.